Fala galera, beleza? Aqui é Fernanda Rocha, eu sou anfitriã do Congresso CSC e também sou fundadora e criadora do movimento Contabilidade Sem Chatice, que estão, tanto no CONT quanto o Contabilidade Sem Chatice, são responsáveis pela realização desse congresso. Hoje a gente está no quarto dia do congresso sobre contabilidade consultiva e hoje nós vamos falar sobre vendas e marketing. Afinal de contas, não adianta nada você desenvolver um produto, você criar um produto, se você não tiver metodologia para vendê-lo para os seus clientes. Por isso a importância de você usar todo o conhecimento existente sobre marketing e sobre vendas, para que você consiga não só aplicar a contabilidade consultiva na prática, como também conseguir mais clientes, conquistar mais clientes, usando essa nova forma de prestar os seus serviços contábeis. Que, na verdade, de novo, não tem nada, né? A gente está aqui o tempo todo falando sobre a verdadeira contabilidade, sobre a contabilidade usada como ferramenta de tomada de decisão, que ficou aí muitos e muitos anos esquecidas, né? Por muitos escritórios de contabilidade. Afinal de contas, fomos tomados aí pela burocracia estatal, e isso tirou de nós esse brilho, essa luz, e agora chegou o momento de lançar essa luz para poder salvar a vida de milhares de empresas brasileiras que todos os dias morrem, né? A gente tem as estatísticas aí que a cada 43 segundos uma empresa morre no Brasil. Por isso existe uma oportunidade imensa, imensa, para que a gente pegue todo esse conhecimento da ciência contábil, dos indicadores, das informações contábeis que são utilizadas para poder cuidar do patrimônio das empresas, para que a gente consiga usar, né, essa ferramenta a nosso favor, usar isso em prol desse mercado que é carente e que sim demanda informação gerencial para se salvar, né, para cuidar aí da gestão do seu negócio. Hoje eu trouxe aqui comigo, quem vai dar a palestra de hoje vai ser o Gilberto Mendes, que é especialista aí, já está há bastante tempo no mercado, falando sobre vendas, falando sobre marketing, falando sobre formas de como que o contador pode se posicionar de um jeito diferenciado para conquistar o seu valor no mercado. Acho, assim, eu, né, tenho uma opinião sobre o Gilberto que, poxa, parece eu falando, né, e vice-versa, eu não sei mais quem é que está copiando quem, mas quando eu vejo o Gilberto Mendes falando, eu penso, gente, fala igual eu falando. Mas, poxa, eu acho isso sensacional, porque a gente vê que é uma tendência que está se reforçando cada vez mais, a tendência de você se posicionar como contador que gera valor para as empresas, e não mais como aquele pobre coitado que só cuida de imposto e depois fica reclamando e exigindo valorização de formas que não são legais, de formas que a gente já tem percebido aí que não tem dado certo, né? E o Gilberto, ele é ótimo para falar sobre isso, inclusive ele também levanta uma bandeira sobre a utilização do IFRS pelas empresas, pelas micro e pequenas empresas, que é algo que é totalmente possível, mas só será possível se houver também proatividade da nossa parte, para que a gente possa aplicar os preceitos originais da contabilidade, e não mais essa contabilidade suja de obrigações e de, enfim, legislações que acabam sujando, né, essa linda ciência que a gente aprendeu lá na faculdade. Gilberto, você hoje está com um tema de uma palestra que eu achei bem interessante, estou super curiosa para ouvir sua palestra. A palestra do Gilberto é Cheguei ao fundo do poço. Desistir da contabilidade, não é isso, Gilberto? Explica para a gente como é que você chegou no fundo do poço e por que você quase desistiu ou desistiu da contabilidade ou abandonou a contabilidade. Diz aí para a gente que história é essa, se apresente para a galera e seja muito, muito, muito bem-vindo ao Congresso CSC. E também muito obrigado por aceitar o convite por essa palestra. Agora é com você, meu caro. Manda ver. Fala, contador. Fala, contadora. Essa é a minha apresentação já conhecida. E, bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou Gilberto Mendes e eu também sou contador. Fernanda, é uma honra estar aqui com você. Quando você me convidou, eu me senti nas nuvens, porque eu não esperava cair no radar
de vocês dessa forma e estar aqui nesse evento incrível que vocês estão organizando e por mais eventos desse. Eu acredito que verdadeiramente que nós devemos lutar por mais eventos assim que consigam envolver mais contadores, e a forma online de entregar isso, ela é fantástica, porque as pessoas conseguem nos ver nos mais diferentes lugares do Brasil. E de fato, nós temos que levantar essa bandeira sim, e temos que unir forças. Eu fico muito feliz quando eu vejo movimentos como o do Contabilidade Sem Chatice, que estão mudando a cara da contabilidade. E nós, infelizmente, herdamos dos últimos 40, 50 anos uma contabilidade estatal, uma contabilidade burocrática, e nós precisamos mudar isso realmente. Eu estou muito honrado, e inclusive pela comparação que tu fizeste, de dizer que nos confundimos um pouco nas opiniões por elas serem muito parecidas, e realmente eu concordo e compactuo com você, divido a sua opinião também nesses termos de que nós somos, sim, donos de uma ciência incomparável, nós temos um conhecimento que é capaz de mudar o mundo, mas nós precisamos primeiro mudar a nós mesmos para depois mudar o mundo. E é nesse sentido que eu quero falar, e por isso que eu dei esse batismo a essa palestra, que eu cheguei ao fundo do poço e abandonei a contabilidade. E eu vou discorrer durante... É um pouco dolorido. Para quem está em pé, eu sugiro que sente-se, pegue um copo de água ou um café e me acompanhe atentamente, porque o que eu vou falar vai doer. E vai doer em mim e vai doer em você. Eu não vou falar aqui sobre uma nova estratégia de marketing, eu não vou falar sobre marketing digital, eu não vou falar sobre internet marketing. Aliás, quem já me acompanha sabe que eu tenho uma opinião também um pouco diferente sobre isso. Existem alguns termos que são usados estrategicamente como marketing, como dizem a contabilidade online, a contabilidade digital. Isso é uma forma bonita de dizer que você está entregando um documento via internet. E, bom, não é o assunto de hoje, assim como marketing digital, marketing contábil, é um pouco meio utópico. Existe o marketing e ele é distribuído por algumas vias, e uma delas é a internet, que é a fonte que eu fomento e que eu convido aos meus nobres colegas que talvez ainda não conheçam essa forma, esse meio, esse método, que olhem para a internet com um pouco mais de carinho, porque a atenção das pessoas está no digital. Então eu não vou falar sobre uma nova técnica de marketing, eu não vou falar sobre marketing online, eu vou falar sobre o único fator que realmente importa para que você tenha sucesso. E seja lá qual for o conceito, o que signifique sucesso para você. Sucesso é alcançar um objetivo, ponto. Você tem os objetivos, alcança e tem sucesso. Alguns confundem sucesso com fama e riqueza, e na realidade não é isso. Mas se você quer saber qual o único fator que realmente importa para você ter sucesso, você vai me acompanhar até o final dessa palestra, que lá no final eu vou te dizer qual é. Por enquanto, eu vou falar algo que vai doer, e vou começar assim. Você está exatamente aonde você merece estar. E aí você avalie-se agora ao redor de você, se aonde você está na sua vida, seja financeira, seja empresarial, seja como empreendedor, ou seja na sua própria vida pessoal, você está exatamente aonde você merece estar. Você caminhou a cada dia, desde que você iniciou a sua jornada, para chegar onde você chegou. As tuas escolhas te trouxeram até onde você está. Então não adianta agora ficar colocando culpa em A, B ou C.
Se você está aí é porque você escolheu estar aí. E eu vou te dizer como que eu saí de uma condição em que eu estava em um lugar onde eu merecia estar e que não era nada agradável. No ano de 2012, eu já tinha o meu negócio contábil há quase 3 anos e era um negócio de sucesso. Eu já tinha vários clientes do lucro real, que era o que eu sabia fazer. Eu já estava começando a ter retorno com o meu negócio. Eu já estava colhendo os frutos daquilo que eu havia plantado em um passado até recente, porque eu tinha um know-how, eu tinha um conhecimento que me permitia fazer aquilo e que estava me levando na direção de um objetivo. E eu vou te confessar que, nessa época, eu tinha clientes que me indicavam outros clientes e que isso estava gerando um negócio sustentável e lucrativo. Porém, chegou um momento que eu percebi que tinha alguns fatores internos que estavam atrapalhando. Então, eu decidi romper, nós rompemos, eu e o meu sócio, e ele pegou alguns clientes e eu peguei outros. E isso, estrategicamente, para mim, foi ainda melhor, porque eu diminuí a minha sobrecarga. Eu estava trabalhando 3 dias por semana, eu tinha 3 clientes grandes, eu trabalhava 3 dias na semana e eu tinha um faturamento líquido, porque aí era um exército de um homem só, eu deixei de ter uma estrutura grande e eu passei a ser eu prestando o serviço que eu queria prestar para as empresas que eu queria prestar. E eu estava com faturamento líquido acima de R$8.000, trabalhando 3 dias por semana. E eu estou falando em números que é para a gente ter uma base para entender que muitas vezes nós nos lastreamos muito em dinheiro. E quando você trabalha apenas por dinheiro, é só isso, é apenas isso que nós vamos conseguir. E nesse momento eu entendi que eu me achava o cara, professor universitário, consultor de empresas de sucesso, e com um salário excelente, um rendimento excelente, um honorário excelente. Eu não sei como é que você trata como é que você denomina isso. Vamos falar aqui em salário, né? Uma remuneração que me dava um certo conforto e me dava flexibilidade. Então, eu achei que eu era o cara. E eu fui descobrir que eu não era o cara. Eu fui descobrir que eu era só mais um cara no meio da multidão. E fui descobrir da pior forma possível. Nessa época, como eu estava tendo um virtual sucesso e estava aplicando o meu conhecimento para terceiros, estava levando o meu conhecimento, a ciência que eu estudava e mais conhecia, para ajudar outras empresas. Eu pensei, por que não fazer isso para mim? Eu tenho um know-how de educação, sou professor universitário, eu tenho um know-how de consultoria, sou contador, pós-graduado, perito contábil, e aplico esse conhecimento para empresas e faço com que elas tenham resultado. Por que não aplicar isso para mim? Foi então que eu decidi e investi em uma franquia de educação. Tinha tudo para dar certo. Todos os fatores estavam direcionados, todos os fatores estavam unidos para que eu tivesse sucesso. E eu me lancei de cabeça. Continuei com os meus clientes e comecei aquele projeto. No entanto, eu não contava com um fator. Eu não contava com um obstáculo. E tudo, quando a gente traça uma meta, um projeto, a gente busca algo, nós vamos sempre ter 2 fatores, que é intenção e obstáculos. E nós tivemos vários disso no nosso dia a dia. E eu encontrei um obstáculo que veio contra os meus princípios. E eu quero fortalecer muito aqui um princípio para você que pretende ter longevidade, seja no meio contábil, seja em qualquer outro meio. A vida longa para o teu negócio e a vida longa para você como profissional e como pessoa, ela vem baseada em integridade.
E quando feriu esse meu princípio, e não estou falando isso para me vangloriar em nada, eu estou falando isso para expor uma parte da minha história que poucos conhecem. Quando feriu esse princípio de integridade que eu tinha, porque eu estava com uma franquia de educação, e quero preservar aqui o nome da franquia, em que ela me obrigava a fazer coisas que eu não queria. Obrigava a usar metodologias de captação de clientes que me deixavam envergonhado. E eu confesso que contar isso, eu conto aos mais íntimos como que era feito, porque isso me envergonha. E não convém entrar nesse detalhe também. Mas esse fator influenciou muito para o meu insucesso, para o meu fracasso como empresário naquele momento. Eu vinha do meu histórico, apesar de ter entrado tardiamente na faculdade, eu entrei com 24 anos na faculdade, depois de ter uma trajetória de sucesso dentro de uma rede de manutenção automotiva, que cheguei em 5 anos de montador de pneus a gerente de loja, e aí eu decidi, por não ter a faculdade, eu decidi interromper aquela jornada e cursar uma faculdade e seguir um outro caminho, por isso escolhi ciências contábeis. A partir dali, trabalhando em multinacionais e assessorando em grandes empresas, recuperando milhões de reais em impostos, em PIS e COFINS mais especificamente, eu tinha um sucesso, eu vinha de uma gama de sucesso e eu me deparei com o fracasso. E aqui eu quero abrir um parênteses. Você, todos nós, eu, você, qualquer um, vai um dia provar o gosto amargo do fracasso. Porém, é esse gosto amargo do fracasso que nos ensina. E se alguém que tem muito sucesso afirmar que jamais fracassou, o que não provou desse gosto do fracasso, desconfie, porque algo de errado tem. Quando você prova do fracasso e você sai de lá, e você consegue sair de lá de forma íntegra, você sai fortalecido, você sai outra pessoa e você sai preparado para reconstruir tudo outra vez. Se você olhar para o lado agora e perguntar para quem está do teu lado, se ele quer ter, ao final desse ano, ele gostaria de ter 1 milhão a mais na conta, e 1 milhão a mais porque talvez você já tenha alguns milhões, 1 milhão de reais a mais na conta, provavelmente ele vai dizer que sim, ele vai levantar a mão, ele vai afirmar que sim. Mas a segunda questão é, estamos preparados para ter esse 1 milhão a mais? Estamos preparados para lidar com isso? E eu percebi que eu não estava preparado para lidar com o fracasso. Aliás, o fracasso veio para mostrar que eu precisava me preparar para lidar com o sucesso. Então, eu me lancei naquele projeto, investi toda a energia e todo o recurso que eu tinha, e chegou um momento que eu estava sobrecarregado, trabalhando de 7 da manhã às 10, 11 da noite, porque eu ainda tinha expediente em faculdade e ainda tinha expediente com clientes que eu prestava assessoria, que, à época, foi o que me sustentou, porque o ralo da franquia estava levando tudo embora. Mas esse não foi o fracasso final, esse não foi o fracasso derradeiro, porque eu tive um segundo fracasso e que desse eu saí mais facilmente. Apesar de ter sido mais forte, eu saí mais facilmente. O que acontece? Quando chegou um momento que a integridade que eu tinha não condizia com ou os procedimentos que eu tinha que fazer para captar clientes, a forma suja que eu tinha que usar para captar clientes, começava a ferir a minha integridade, eu não executava. E quando eu não tinha clientes, eu não tinha faturamento. E quando eu não tinha faturamento, eu desci a ladeira da desilusão. Eu cheguei a um momento em que eu decidi, depois de 2 anos de franquia, eu decidi não mais ter
aquele negócio. Porém, eu estava amarrado, preso por um contrato. E nós sabemos que os contratos nos obrigam a algumas coisas. E naquele caso específico, era um contrato de 5 anos, passível de multa. Então eu precisava vender aquele negócio, eu precisava transferir para alguém. Então eu me recordo que às tardes, no meio do expediente, muitas vezes eu pegava uma caneca grande de café e saía, andava até uma praça que tinha próximo à loja, à minha escola, e eu sentava naquela praça e confesso que muitas vezes ali eu chorei, sentado naquela praça, olhando as pessoas. E eu olhava aquelas pessoas, umas sorrindo, outras sérias, eu comecei a perceber que o mundo ao redor de mim continuava, apesar de tudo. Eu percebi que as coisas continuavam acontecendo, apesar do meu fracasso pessoal. E aquilo me fez lembrar, eu como cristão, me fez lembrar do que Salomão expressou, e peço licença para falar disso aqui, quando ele escreveu o Eclesiastes, porque ele percebeu que no instante seguinte que ele morresse, que a existência dele deixasse essa terra, apesar de ele deixar um legado e deixar muitos escritos e lições, apesar de tudo isso, no exato instante seguinte de sua ausência, o mundo ia continuar exatamente como estava. E eu olhei ao redor de mim e eu percebi que o mundo estava acontecendo, as coisas estavam acontecendo, o mundo continuava acontecendo. E que existiam pessoas que talvez tivessem muito menos recurso, e não o recurso financeiro, o recurso intelectual, muito menos que eu, e que estavam conseguindo fazer as coisas acontecerem, estavam conseguindo mudar suas próprias vidas. E em um desses momentos, e as coisas não acontecem, para quem acredita que magicamente as coisas acontecem, eu senti um estalo ou me veio uma grande ideia e daquele momento em diante mudou tudo. Não é assim que funciona, as coisas acontecem gradativamente. E em um desses momentos é que eu entendi, e eu voltei para dentro de mim e eu fiz uma jornada interna. E quando eu fiz essa jornada interna, eu me deparei com a minha incompetência. E ela é horrível. Eu encarei ela de frente, eu olhei para ela e eu me assustei com a minha incompetência. E eu tentei fugir. Por muito tempo eu fugi dela. E de alguma forma, eu não sei como, essas coisas muitas vezes não têm explicação, mas acontece que eu consegui vender, eu consegui dar um passo adiante. No entanto, eu fiquei muito tempo fugindo desse fracasso. E eu disse a mim mesmo, eu nunca mais vou empreender. Eu nunca mais quero ter um negócio, eu nunca mais quero ter algo. Eu vou viver um dia após o outro. E durante um tempo eu vivi um dia após o outro. Até que eu tive que, mais uma vez, me encontrar com a senhora incompetência. Só que dessa vez eu estava fortalecido, eu já tinha me recuperado de alguns impactos e eu olhei para ela. Eu consegui entender que foram as minhas escolhas e que não era culpa de A, B ou C que tinha me levado até ali. Que foram as minhas escolhas, as minhas decisões, desde antes do meu sócio na contabilidade, ou da franqueadora, ou de sócio na escola. Ah, mas foi ele que decidiu. Se ele decidiu, mas eu permiti. Então, não existia mais um culpado, existia um responsável por aquele fracasso. E o responsável era eu. Quando eu entendi isso, eu passei a encarar diferente a minha condição. E então eu fiz a jornada interna. E o resultado dessa jornada interna eu conto daqui a pouquinho, porque agora eu quero contar o segundo fracasso que me fez mudar radicalmente e repensar
toda a minha vida. O maior empreendimento que nós temos, o nosso maior empreendimento é a nossa própria vida. Nós temos fluxo de caixa, nós temos fornecedores, nós temos associados, nós temos subsidiárias. A nossa vida é o nosso maior empreendimento. E quando nós negligenciamos a nossa própria vida, nós negligenciamos tudo ao redor. Nós deixamos as coisas irem mal em nossa vida para que elas vão bem em nossos negócios. E depois nós temos que deixar os nossos negócios indo mal para recuperar a nossa vida. Eu fiz um cálculo simples e eu concluí que em algumas cidades, é óbvio, nem todas, mas em algumas cidades as pessoas gastam, uma cidade mediana, média, onde eu morava até pouco tempo, como Chapecó, agora eu estou no litoral catarinense, você gasta em torno de 2 horas para ir para o trabalho e 2 horas para voltar. Acredito que nas capitais até um pouco mais. Se nós fizermos um cálculo simples, isso dá 4 horas por dia, deslocando-se para ir e voltar do trabalho. Se nós fizermos um outro cálculo simples e pegarmos 24 horas do dia, dormindo apenas 6 horas, que é o mínimo recomendável, nós temos 18 horas úteis no dia. E se nós pegarmos as 4 horas que nós gastamos dentro de um carro, de um ônibus, de um Uber, em cima de uma moto, enfim, nos deslocando para ir e voltar do trabalho, nós gastamos 40% do nosso dia em deslocamento. E depois nós escolhemos gastar mais, em torno disso, mais 40% da nossa vida sentados em frente a uma televisão, alimentando coisas que não nos levarão na direção do nosso objetivo. E chegou um momento, no meu segundo fracasso, em que eu fui ao médico levar os exames que eu faço anualmente, e o médico olhou e disse que os índices ali estavam todos dentro do tolerável, mas que, no entanto, eu iria morrer. Porque eu estava numa idade e com um peso que me colocava numa zona de risco de infarto. E isso foi muito forte, porque apesar de todos quererem ver a Deus, ninguém quer morrer. E eu não queria morrer naquele momento, porque eu sabia que eu tinha ainda muito a construir, e dentro de mim existe algo que quer deixar um legado. Eu não tenho nada construído ainda nesse sentido, mas estou buscando impactar 100 mil contadores e contadoras, que talvez seja um legado que eu deixe. Mas naquele momento eu não tinha nada. Eu apenas tinha essas palavras do médico. Eu estava com 100 quilos, sedentário e desmotivado. Acredito que foi mais um ponto de virada. Então, em 45 dias, eu retomei a minha vida, eliminei 20 quilos, entrei em forma e disse que eu jamais iria voltar àquela condição. Eu iria fazer tudo o que fosse possível ao meu esforço para manter a forma e manter a minha saúde em dia. E no final dessa jornada interna, ainda faltava consertar mais uma coisa. E eu busquei consertar. Porque eu me deparei com a minha incompetência 2 vezes em 2 lados da minha vida. No lado profissional e no lado pessoal. Eu estava com a saúde estraçalhada e eu consegui recuperar em um curtíssimo espaço de tempo. Então, eu percebi que eu conseguiria fazer isso no meu lado profissional. E eu percebi que eu tinha o conhecimento que poderia fazer isso. Então eu lembrei que eu sou detentor da ciência da riqueza. Eu lembrei que eu conheço uma ciência que é capaz de mudar o mundo. E eu lembrei que eu sou contador. E eu voltei e juntei tudo o que eu tinha de esforço e conhecimento dentro de mim e disse para mim mesmo que eu não ia parar enquanto eu não reconstruísse tudo o que eu tinha deixado para trás pela minha incompetência. Então eu retomei e resolvi
olhar para a contabilidade como eu jamais tinha olhado. E quando eu olhei para a contabilidade como eu jamais tinha olhado, eu percebi, e talvez vocês que estão agora me ouvindo, me vendo, e talvez vocês que me acompanham, que acompanham a Fernanda e a Contabilidade Sem Chatice, vocês tenham percebido isso, que a contabilidade é muito mais do que aquilo que nós estamos vendendo e entregando no nosso dia a dia. E como eu disse para vocês, eu não vou falar de nenhuma nova técnica de marketing ou de uma nova estratégia de vendas. Eu estou falando aqui do único fator que importa para você ter sucesso. Todos os milhões que você sonha, que você precisa, o que você quer, ou aquela viagem, ou morar na praia, numa vida tranquila, ou no campo, enfim, tudo o que você sonha, deseja e almeja está aí dentro de você. Seja um escritório com 100 funcionários, ou seja um escritório com você e mais um, ou só você. Tudo está aí dentro de você. Basta que você busque, encontre onde está e construa. Tudo é construído 2 vezes, primeiro dentro de nós e depois nós construímos no mundo aqui fora. E nesse ponto é que nós precisamos ter determinação, porque o nosso maior empreendimento é a nossa vida. E quando essas coisas desalinham a nossa vida e os nossos negócios, um deles vai mal. E é por isso que nós precisamos dosar e sempre colocar dedicação, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. A contabilidade me deu tudo o que eu conquistei. A contabilidade está me dando muito mais do que eu sonhei. Eu jamais um dia pensei em estar em condição de estar fazendo uma palestra como essa aqui hoje. E a contabilidade me trouxe isso. Foi a contabilidade que me trouxe isso. Mas eu tive que olhar para dentro de mim e buscar aonde estava tudo isso. Eu tive que olhar para dentro de mim e entender aonde que eu iria encontrar tudo isso que eu precisava para alcançar os objetivos que eu tinha. Quando eu superei tudo isso, eu peguei a contabilidade e fui em busca daqueles clientes que talvez eu tivesse deixado escapar ou em busca daquilo que eu tinha jogado pela janela. E muitas vezes nós pensamos que para conseguir isso, nós precisamos fazer aquele outro curso, ou aprender aquela nova técnica de vendas, ou melhorar o nosso produto, quando na verdade nós precisamos simplesmente pegar esse conhecimento que nós já temos e aplicar. Eu sei que nós estamos falando aqui de uma semana, num dia específico para marketing e vendas, mas de nada vai adiantar você ter a melhor estratégia de marketing, de nada vai adiantar você colocar o teu negócio em evidência se você não estiver preparado para conduzir ele de forma assertiva. Se você não estiver preparado para levar ele um passo adiante. E nesse sentido, o progresso é melhor que a perfeição. Há poucos dias eu aconselhava um dos meus mentorados e ele dizia que ia fazer mais um curso, ia para mais um congresso, para mais um evento, e aí no próximo ano ele iria começar um negócio. E eu disse para ele que ele não precisava, ele não deveria ir para mais esse congresso, porque ele já estava fazendo isso todos os meses, todos os anos, todo semestre, e sempre adiando o projeto dele. Porque amanhã é nunca. Se nós esperarmos para fazer amanhã, nunca vai chegar. O amanhã não chega, porque nós deixamos de viver o nosso agora para viver o amanhã na ansiedade. E isso é uma forma que nós temos de adiar os projetos. Isso é uma forma que nós encontramos de dar plausibilidade para as nossas decisões. Nós nos esquivamos nessas desculpas de eu não estou preparado, eu não tenho condições, eu preciso de mais aquele recurso, ou de mais aquela ferramenta, ou de mais aquele milhão, ou, aliás, mais aquele recurso financeiro. Eu preciso de mais
pessoas, eu preciso, e não coloco em prática. Mas isso tudo são desculpas que nós criamos dentro de nós para dar plausibilidade para nós ficarmos postergando e procrastinando com as nossas decisões. Quando você tem um objetivo, quando você quer chegar em um lugar, você tem que entender que só você sabe aonde quer chegar. A vida, eu faço uma analogia para as pessoas com quem eu converso, que a vida é como um trem. E eu até falei sobre isso em algum dos meus vídeos. A vida é como um trem. Quando nós embarcamos nesse trem, nós estamos empolgados, as pessoas estão felizes, estão planejando como vai ser quando chegar lá, estão eufóricas. Só que dentro desse trem, nós é que fazemos com que ele ande. Esse trem é movido pela nossa energia. E a nossa energia, ela é o trabalho, ela é o nosso esforço, ela é a nossa dedicação. E nós nos colocamos dentro desse trem e vamos andando. E colocamos objetivos. Em cada estação, ela pode ser um salário, um número X, um valor X de salário, ela pode ser a casa própria, ela pode ser o carro, ela pode ser as viagens. E nós colocamos esses objetivos. Acontece que algumas pessoas chegam na estação da casa própria e do salário de 3 mil e entendem que tá bom, e não tem nada de errado com isso. Elas descem e ficam ali, e vivem a vida delas ali. E outras pessoas continuam e buscam a estação dos 5, dos 7, dos 10, da viagem, do carro importado, e alcançam. O problema está, não tem problema nenhum quando elas descem e ficam na estação, o problema está quando alguém tira elas lá de dentro. O problema está quando alguém arranca elas lá de dentro e força elas a ficar onde elas não querem. E quando isso acontece, nós acabamos por deixar de ver o trem, por deixar de ouvir o trem, por deixar de sonhar com aqueles objetivos que a gente talvez tivesse criado lá no início. E eu já me deparei com muito disso. Muitas vezes eu matei sonhos meus, matei desejos meus para viver momentos de outras pessoas. Só que só eu sei aonde eu quero chegar. Só você sabe aonde você quer chegar. Se você quer ser alguém que fala inglês fluentemente, você está estudando pelo menos 1 hora por dia de inglês? Se você quer ser alguém que lê 1 hora por dia, você está lendo pelo menos 1 hora por dia? Se você quer ser alguém que tem uma empresa contábil, mas ainda não tem, o que você está fazendo para ter essa empresa contábil? Se você quer ter aquele cliente que você passa em frente todos os dias e vê a fachada dele e diz, eu quero esse cliente para mim, o que você está fazendo para conquistar esse cliente? Só você sabe aonde você quer chegar. Acontece que muitas vezes as pessoas nos desviam desse caminho. As pessoas nos tiram o foco e nos convidam para fazer coisas que agradar a elas, mas que vão nos tirar, muitas vezes, daquele objetivo. Se o teu objetivo hoje era, sei lá, gravar um vídeo para o teu negócio contábil, para divulgar a tua empresa, ou escrever um post no blog, ou mandar um e-mail para os clientes, e alguém te convida para assistir aquele futebol, ou para ir para o barzinho, só você sabe aonde você quer chegar. E é você quem tem que se dominar. É você quem tem que olhar para as suas escolhas e dizer, eu estou exatamente onde eu escolhi estar. Porque as pessoas olham o palco dos outros. Quem olha para a Fernanda e para o Luiz Felipe e vê a Nuconte que eles estão erguendo, e eu costumo brincar com eles, que eu sou, depois deles dois, talvez o maior entusiasta desse negócio, desse projeto, Eles reinventaram a roda, né? O que eu vou dizer? Quem olha para eles com a ascensão que eles estão tendo, palestras, congressos, agora congresso Contabilidade Consultiva, um movimento levando a contabilidade no novo sentido,
está vendo o palco, está vendo o que é exposto. Mas você não está vendo os bastidores. E muitas vezes, 1 minuto de aplausos no palco demoraram 20 anos de trabalho árduo. E muitas vezes de tendo que provar o gosto amargo do fracasso. O palco dos outros não é para ser comparado com o nosso bastidor. Quando eu digo que progresso é melhor que perfeição, eu não estou dizendo que é para fazer de qualquer jeito. Mas eu estou dizendo que é para você fazer. É preciso fazer. Quando você inicia, quando você toma iniciativa e faz, o mundo vê você fazendo, o universo vê você fazendo, e eu não sei em qual força você acredita. Mas isso tem um poder que você não tem noção. Você não tem noção do poder que tem quando você age, quando você externa, quando você coloca a tua energia e diz, eu vou fazer, eu vou construir a melhor empresa contábil da minha cidade. Eu vou construir um movimento chamado Contabilidade Sem Chatice, vou revolucionar a contabilidade. Eu vou impactar 100 mil contadores e... Eu vou impactar 100 mil contadores e contadoras. Você não tem noção do poder que isso tem e da transformação que isso causa. Só que para tudo isso, primeiro é preciso mudar aqui dentro. Você precisa fazer uma jornada interna. E essa jornada interna, nessa jornada interna, você vai se deparar com o teu pior lado. E acredite, o teu pior lado só você conhece. Essa é a notícia boa, porque só você conhece o teu pior lado. E você é capaz, conhecendo o teu pior lado, de dominar esse lado, de transformar esse teu lado medonho. Quando você quer mudar, você precisa primeiro transformar a si mesmo. Primeiro você muda a si mesmo. Depois você muda as pessoas que estão ao redor de si. E aí você parte para mudar o mercado, e você parte para mudar o seu país e talvez o mundo. Mas tudo começa aí dentro. Uma jornada de 20 mil léguas começa com o primeiro passo, disse o filósofo chinês, estrategista de guerra, Sun Tzu, em A Arte da Guerra. O único fator que importa para você ter sucesso, o único fator que realmente importa para que você tenha sucesso é você mesmo. Quando você assume que é você o responsável pela sua vida, quando você assume que é você o responsável pelo resultado, seja dos teus negócios ou da tua vida, você entende que é você o agente transformador. E aí você começa um passo de cada vez, sem olhar para trás, sem lembrar dos fracassos com dor, mas sim como lição. E lembre-se, em algum momento você vai fracassar. Se você não fracassou, você não fez direito, você não foi ousado e você não buscou o sucesso. Só que esse fracasso, ele serve de trampolim, de alavanca e de impulso para você chegar ao próximo nível. Porque quando você sai dele, você sai fortalecido. E quando eu saí daquele meu fracasso profissional e do meu fracasso pessoal, quando eu cheguei a 3 dígitos de peso, eu disse que eu nunca mais iria deixar isso acontecer. E vou fazer todos os dias com amor, com dedicação e com determinação para nunca mais precisar chegar naquele ponto. O meu objetivo é impactar 100 mil contadores e contadoras. E se com essa palestra de hoje eu impactar uma pessoa, eu saio daqui feliz. Se com essa palestra de hoje eu conseguir alcançar uma pessoa e impactar uma pessoa pelo menos, eu estou realizado nesse dia. O único fator que realmente importa para o sucesso
é você. É isso aí, Fernanda. Eu encerro aqui a minha participação. Eu espero que tenha atingido aí as expectativas e que vocês tenham gostado de eu ter compartilhado essa pequena parte da minha história com vocês. Gil, foi sensacional, assim, eu gostei demais das duas histórias que você contou. E embora você não tenha falado de uma estratégia de marketing nem de vendas, você disse aquilo que no final das contas eu acredito ser fundamental para que qualquer coisa que você tenha na vida você consiga ter sucesso, que é o propósito, né? Que é você saber exatamente qual que é o seu posicionamento na vida, né? Onde você está, onde você quer chegar, o que você quer fazer, como que você quer fazer isso e qual que é o objetivo disso tudo, né? Eu acho que vendas vai muito, transcende, né? É muito mais do que você simplesmente fazer um discurso de venda de um produto, de um serviço, seja o que for. Eu acho que vendas é você fazer o bem para outra pessoa. É você, através do seu propósito, através do seu objetivo de vida, você conseguir resolver o problema, entregar algum tipo de benefício para outra pessoa. Afinal de contas, a pessoa ela só vai adquirir, né, o seu produto, o seu serviço, se aquilo de fato fizer bem para ela, se aquilo de fato resolver o problema dela. Então, se você tem um discurso e um propósito bem alinhado, né, e você só foi encontrar isso quando você estava lá no fundo do poço e viu que a contabilidade era a ciência que seria a solução para esses seus problemas, você encontrou ali realmente no que acreditar, né? Você encontrou um caminho. E, poxa, através desse caminho eu vou ajudar a mim mesmo e vou ajudar as outras pessoas à minha volta. E no final das contas, o resto, como se diz, né, é consequência. Quando você tem o porquê alinhado, o que e o como, eles acabam acontecendo por consequência, né? Desde que você tenha esse porquê muito bem alinhado e que esse porquê faça sentido para as outras pessoas também. Eu gosto bastante dessas palestras que contam história, porque no final das contas, esse é uma outra forma de você se conectar com as pessoas, né? Você não se conecta através de um produto, através de uma marca, através de um nome bonito, não é nada disso. No final das contas, o que importa é justamente a história que você tem para contar. Porque se você conta uma história que faz sentido para outra pessoa, e eu tenho certeza, Gil, que muitas pessoas já passaram pelo mesmo problema que você, de chegar no fundo do poço, de estar fazendo uma coisa que não queria, e depois ficar perdido, sem rumo na vida, e aí encontrar um caminho, e esse caminho é árduo, esse caminho é difícil, esse caminho tem muitas provações, né? Não é da noite para o dia, não existe isso de enriquecimento da noite para o dia, e fácil, nada disso vem fácil. Toda essa conquista, toda essa luta diária, ela vem com muito esforço. Então eu gostei também muito dessa frase que você disse, né? Você merece estar onde você está hoje, né? Você merece estar exatamente no lugar onde você está hoje. E isso depende muito, não só do esforço que você está fazendo, mas do resultado que você almeja alcançar. Eu vejo, Gil, muitas pessoas, não só contadores, se esforçarem muito, mas sem saber exatamente qual resultado elas querem alcançar. Qual resultado que é? É conseguir mais clientes com qual objetivo? Para conseguir mais dinheiro? Ou é para poder se satisfazer pelo fato de estar resolvendo o problema daqueles clientes, né? Qual que é o resultado esperado? Onde você quer estar? Qual que é o, né? Qual que é né, como se diz, a história, qual que é o ciclo que fecha essa coisa toda. Então, eu acho que você foi muito feliz aí nessa frase que você falou aí logo no início da sua palestra.
Bom, de novo, quero agradecer aí imensamente a sua participação e dizer que, mais uma vez, é uma honra a gente estar conversando, né? Eu e Gilberto já fizemos aí alguns webinars juntos e, poxa, todas as vezes que a gente se fala é sempre um prazer para mim, porque o Gilberto é essa pessoa, dessa sabedoria incrível, né? Ele poderia estar aqui falando sobre técnicas e vendas e não sei o quê, e compartilhou com a gente uma história bastante pessoal, que eu achei muito, muito legal. Gil, muito obrigado por tudo, por ter compartilhado um pouquinho aí da sua jornada interna com a gente. E, poxa, esse é o quarto dia do congresso, onde a gente está falando sobre marketing e vendas, mas nada melhor do que a gente trazer conosco uma história sobre superação e sobre propósito. Gil, você quer deixar aí o seu recado final? Fala um pouco aí das suas redes, para as pessoas te seguirem, para as pessoas acompanharem aí o seu trabalho. Gratidão, Fernanda. Eu tenho muita gratidão por vocês, por você, pelo Luiz Felipe, pela Nuconte, que também é o que impulsiona tudo isso. E eu lembro que a primeira vez que a gente conversou, você expôs, abriu o coração e falou do projeto e falou que queria fazer webinar. Eu falei, vamos lá, que a gente está nesse mesmo barco. E eu falei, foi um dos momentos que me tocou assim e me disse, você não está sozinha nesse barco. Tem gente fazendo alguma coisa que não é só para vender. E aí você tocou num ponto interessante aqui, que quando você faz só pelo dinheiro, você até vende. Você consegue só o dinheiro, apenas o dinheiro. Mas quando você faz para solucionar problemas, para ajudar pessoas, você colhe depois. O dinheiro é uma consequência. Você sabe que eu não gosto de frases de efeito, mas algumas são marcantes, como no filme Robôs, quando o grande soldador diz que viu a necessidade, atenda. Então, as grandes empresas de sucesso, os grandes produtos de sucesso, eles têm essa característica de resolver problemas. E tudo depois é uma consequência. E aí o marketing, falar um pouquinho de marketing, né? O marketing é a forma que nós temos de levar a nossa solução para as pessoas. É a forma que nós temos de ajudar as pessoas. Porque quando nós usamos o marketing de forma correta, de forma assertiva, estratégica, nós conseguimos levar a mais pessoas. E olha só quantas vidas a gente, literalmente, quantas vidas, quantos casamentos, quantas crianças indo para a escola, quantas faculdades nós podemos salvar com o nosso conhecimento. Nós somos médicos das empresas, das finanças. E quantas coisas boas nós podemos fazer com tudo isso. E para isso nós temos que levar até as pessoas. E a única forma de levar é usando o marketing. Eu tenho muita gratidão por vocês terem aberto essa oportunidade e, em especial, de me deixar livre para falar o que eu quisesse, apesar de ser um dia de marketing, eu senti e decidi falar sobre isso, compartilhar uma parte da minha história bem íntima. Ela é muito mais profunda que isso e, enfim, um dia eu vou expô-la, talvez num livro, num filme, ou talvez num webinário, mas enfim, muita gratidão mesmo, Fernanda, por você ter aberto essas portas novamente para mim. Redes sociais, eu estou no YouTube, Gilberto Mendes, eu estou no Facebook, Gilberto Mendes, e estou no Instagram, Gilberto Mendes. Obrigado. Me ajude nessa jornada de impactar 100 mil contadores e contadoras. Com certeza. Poxa, aqui no Congresso, 10 mil contadores e contadoras você já impactou, Gilberto. Então, olha só, você já garantiu 10%? É 10%? 10%.
adquiriu 10% já do seu objetivo. Agora, o que você vai fazer para adquirir os outros 90%? Quem sabe os outros 10% a gente consegue fazendo webinar para você contar essa história aí, porque, poxa, acaba deixando a gente curioso, né? Você falou lá que você angariava clientes de um jeito que você não concordava. Quem sabe você, no webinar, explica isso melhor, né? E compartilha isso com a gente. Ainda mais aprofundado, né? Quem sabe a gente faz até melhor, né? Eu vá até a sede da Nuconte e a gente faça a gravação aí. Ah, que isso, será um prazer te receber aqui. Gente, muito obrigado. Tenho certeza que vocês gostaram bastante aí, porque não tem como não gostar aí do compartilhamento dessa história do Gil. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui e até a próxima palestra. Tamo junto, galera. É isso aí e até a próxima. Tchau, tchau.